Olá, vamos fazer agora um especial do Dia das Crianças. Eu não sei o que vai acontecer, colocaremos crianças aqui fazendo perguntas, enfim, de forma espontânea, um pouco aleatório também. E a ideia foi do produtor, tá certo? Então não me culpem porque realmente eu não sei, tô tenso, mas vai dar certo. Vamos lá, estou aqui me preparando. Forte abraço. Eu me chamo Maria Eduarda. Olá, Maria Eduarda. E eu queria fazer a pergunta: por que você escolheu sua vocação? Por que eu escolhi minha vocação, Maria Eduarda? A vocação, Maria Eduarda, a gente não escolhe, é Deus que nos escolhe. Acontece de maneira muito natural. Como aconteceu? Então, eu fui trabalhar numa paróquia como secretário, eu tinha 18 anos, porque eu trabalhava em comércio e eu não tinha tempo para ir à igreja, E um padre, já falecido, o padre Mazini, me convidou para trabalhar na secretaria de uma paróquia. Eu nem pensava em ser padre. Eu namorava, tinha toda a minha vida normal, como todo jovem, pensa. E vendo a vida do padre, fui despertando curiosidade, interesse, e foi crescendo, a ponto, depois de eu fazer discernimento no seminário e entrar. Mas a vocação é algo que acontece de maneira muito natural, a gente não sabe explicar. Já chega um momento que a gente não sabe dizer não, que a gente não consegue mais voltar atrás. Mais ou menos assim. Obrigado pela pergunta. Meu nome é Luísa. Deus criou Adão e Eva. Mas por que dizem que a gente veio dos macacos? Muito bom, Luísa. Luísa, a igreja, ela acredita ela não nega, melhor, não é que acredite. Ela não nega a teoria da evolução, que a gente tem a teoria da evolução. Toda espécie evolui. Vocês estão fazendo isso na escola, vocês estão acompanhando isso na escola, Então a igreja não nega essa possibilidade da evolução. Mas o que a igreja afirma é que, num determinado momento, dentro da evolução, aquele organismo teve dignidade e condições de receber uma alma digna. Talvez Nosso Senhor tenha encaminhado tudo, para que chegasse a um ponto daquele organismo ser a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente se aprofunda, é uma questão mais teológica, mais profunda, a gente não vai negar a teoria da evolução, mas vai dizer que sim, que no início houve um homem, houve uma mulher, e que deu origem a tudo, no momento que teve dignidade para ser infundida uma alma humana. Deu para entender? Muito bom. Obrigado, Luiz. Meu nome é Carolina e eu queria perguntar: como o senhor se sentiu quando recebeu o chamado de Deus para ir no seminário e começar sua vida sacerdotal? Como eu me senti quando eu recebi o chamado de Deus? Como eu disse, anteriormente, o chamado é muito natural. Na realidade, dá um frio na barriga, a gente tem que pensar colocar muita coisa na balança, sobre o que a gente está deixando, o que a gente pensa que está deixando. Na realidade, a gente não deixa nada, Deus vai nos dando mais do que aquilo que a gente merece, na verdade. E tive muito medo sim. Eu lembro que na ocasião falei para um padre que estava me acompanhando, eu falei assim: eu tenho muito medo. E o padre me respondeu que medo, naquela circunstância, era um sinal de responsabilidade. Porque quando a gente tem responsabilidade, a gente tem medo. É um passo importante, não podia ser diferente. Então foi tenso, mas meu primeiro dia no seminário, eu posso te garantir que foi o dia mais feliz da minha vida. E olha que eu entrei no meu quarto, o quarto é pequenininho, é bem estreitinho o quarto no seminário, só cabe uma cama, uma escrivaninha,
né, um ventilador bem estreitinho e uma pia, né, pra gente escovar o dente. E foi o lugar que eu me senti mais à vontade e mais acolhido. Padre, você já dormiu na missa? Oi? Você já dormiu na missa? Você já dormiu na missa, Ana? Não. Não, porque não dá tempo. A gente fica nervoso. A gente fica tão nervoso que não dá pra dormir na missa. A gente também fica tenso também. O padre fica tenso. Você consegue falar pra muita gente? Não. Não. Então, o padre também é a mesma coisa. Pode não parecer, mas eu superei minha timidez. Eu também era tímido. Então, assim, não dá tempo de dormir, não. Não dá tempo de dormir, não. Obrigado, Ana. Como você teve certeza que essa era a sua vocação? Como eu tive certeza que essa era a minha vocação? Então, como eu tive certeza que essa é a minha vocação? Vai se construindo ao longo do tempo, vai se confirmando. Deus vai dando sinais ao longo do tempo, né? Certeza a gente só vai ter quando morrer. Quando morrer, né, o nosso formador no seminário fala que é algo que essa certeza só vem de maneira plena quando morre. Um bispo chamado Dom Eusébio, que me ordenou, ele falou que ele tinha muitas dúvidas de ordenar cada um de nós, mas que no momento que ele colocava a mão sobre as nossas cabeças, na hora da ordenação, a dúvida acabava. Então, a certeza no primeiro momento foi no dia da ordenação, porque Deus me fez chegar até ali, e certeza plena a gente vai ter no paraíso, mas Deus não me deixa dúvida ao longo da minha história, não. Meu nome é Maria Clara e eu queria perguntar se você já pensou em desistir. Maria Clara, se eu já pensei em desistir? Então, Maria Clara, pensar em desistir, não. Pensar em desistir nunca passou pelo meu coração, não. O que a gente fica é cansado às vezes. Tem cansaço. A gente tem cansaço, como todo mundo tem ao longo da história. Às vezes acontecem algumas coisas que dá um desânimo, porque a gente propõe alguns trabalhos, algumas situações para a comunidade, e quando tem resistência, ou quando não aceitam bem, ou quando tem atritos, porque o padre ele convive diariamente com as pessoas, né? Então, às vezes, a gente fica naquela crise existencial, mas é aquela crise existencial de, poxa, será que eu fiz certo? Será que está no caminho certo? Mas desistir não, eu nunca pensei não. Vai lá. Ok, então meu nome é Clara e eu queria saber se em algum momento o Senhor já teve vontade de rir no confessionário quando alguém confessou algo engraçado. Em algum momento, já. Eu não posso falar. Mas não pode revelar a confissão. Mas às vezes eu gostaria de que tivesse uma câmera nos meus olhos, assim, e registrasse determinadas coisas, porque nós seres humanos, a gente, como eu vou falar para você, a gente faz tempestade em um copo d'água, né? A gente cria uns problemas onde não existe, né? É muito bom ouvir confissão, quando a confissão é verdadeira, quando a confissão vem de coração, quando a gente percebe que o fiel está arrependido, mas às vezes a gente ouve mais histórias do que propriamente uma confissão. E a gente vê que as pessoas é que estão fazendo toda uma tempestade, uma situação que poderia facilmente ser resolvida. Mas as confissões mais engraçadas que eu costumo ouvir normalmente vêm de vocês, das crianças. Meu nome é Maria Carolina e eu tenho uma pergunta para você. Ah, Maria Carolina, essa é a tua cara, Maria Carolina. Você fez uma cara, Maria Carolina, você correndo. Eu quero saber se você já quis contar um pecado de uma pessoa para sua mãe. Eu contar o pecado de uma pessoa pra minha mãe? Uhum. Não, eu acho que minha mãe nunca perguntou, não. Não. O padre, ele não pode revelar a segredo de confissão. E a gente não pode nem insinuar para ninguém, nem dar a entender o que a pessoa confessou. Mas pecado, às vezes as pessoas falam assim, o padre vai lembrar de pecado, né? Não lembra, porque é tudo igual. Pecado de ser humano. É se você já quis. Se eu já quis revelar, assim, alguma situação? Olha, não. Eu decepcionei você com a resposta. Não. Não, porque seria uma fofoca, né? Mas, assim, contar alguma coisa, compartilhar com alguém. É fora o íntimo, né?
O padre recebe todo um treinamento, uma orientação durante a formação, justamente para ele não ter essa tentação. Meu nome é Pedro. O que você faz quando você não tá dando missa, rezando? O que eu faço quando eu não estou celebrando a missa ou rezando, né? O padre é um ser humano como qualquer outro ser humano, tem várias obrigações. Mas a igreja tem outras demandas, outras obrigações. O padre também é patrão, né? Padre, a gente tem a creche, eu preciso visitar a creche, preciso controlar o trabalho da creche, preciso controlar o trabalho da secretaria paroquial, preciso controlar o trabalho do vicariato. Tem reuniões com os bispos para fazer planejamento pastoral da igreja a nível de arquidiocese, tem as confissões marcadas, tem os atendimentos, tem visita aos hospitais, tem bênção nos lares, tem eventos que o padre é convidado a participar, né? Então, tem muita coisa. A agenda é bastante cheia, mas a gente tenta administrar. Tem dia que a gente precisa até parar um pouco, porque senão não dá conta. Mas o padre não só reza a missa e nem só fica rezando. Oi, meu nome é Bruno e minha pergunta é, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você passou nesses 20 anos de sacerdócio. Bruno, qual foi a maior dificuldade que eu passei nesses 20 anos de sacerdócio? É difícil te responder isso, né? Acho que a maior dificuldade que eu passei foi assim que eu cheguei aqui na paróquia, né? Na paróquia aqui, assim que eu cheguei. Eu cheguei aqui na paróquia muito novo, com pouco tempo de padre, com muitas ideias para ser implementada, porque eu até respondi na entrevista, né? A gente às vezes se sente o super padre e vai cair na ficha dizendo que a gente não é tão super assim, né? Então, acho que a maior dificuldade foi a resistência que eu encontrei inicialmente, mas que foi sendo superada ao longo do tempo, né? Então, essa foi a maior dificuldade. Mas, pessoalmente falando, a nível de dificuldade pessoal, eu não lembro de nenhum episódio, nenhuma situação que eu tenha tido alguma dificuldade. A dificuldade é no relacionamento mesmo, a gente tem dificuldade, né? De trazer... O padre, ele é o pastor, ele é o diretor espiritual da comunidade, ele responde de maneira civil pela comunidade, ele é quem tem a responsabilidade e traz para si a responsabilidade. Você tem que se confessar? E como você se confessa se você é padre? Pois é, todo padre confessa. O padre confessa um com o outro. Eu pego um amigo padre e a gente confessa um com o outro. Normalmente, cada pessoa tem um período pré-estabelecido, de um mês, a cada mês, ou se acontecer alguma eventualidade. Às vezes demora um pouco mais, porque é necessário que a gente encontre um amigo padre. Normalmente a gente tem nossos confessores, pessoas que a gente tem preferência para confessar, diretor espiritual, todo padre tem um diretor espiritual, né? Então é um padre mais velho, um padre mais experiente que nos acompanha. A gente também é diretor espiritual de outro. Nos retiros que a gente faz, a gente sempre confessa também. O padre, ele precisa confessar, aliás, é fundamental que o padre confesse também. E a gente confessa um com o outro sem problema nenhum, porque a gente sabe que o colega padre, ele tem a mesma obrigação e autoridade que nós temos quando estamos em confissão. Então, tem a dificuldade, às vezes, que vocês encontram, né? De conhecer o outro, de ter vergonha. Isso é normal e faz parte da confissão. Mas nós confessamos também. Vá o microfone aí. E do caderno? Meu Deus. Tem algum santo que te inspira? Algum santo que me inspira? Tenho. São João Batista, gosto muito, porque São João Batista, ele é comprometido com o anúncio do Messias, né? E ninguém consegue comprar João Batista pela personalidade dele, ele não depende nada de ninguém, ele vive do deserto. Eu gosto muito de São João Batista. Santa Rita de Cássia, também, devido à história dela de perseverança, dela ser fiel a Deus, os mandamentos de Deus e sacrificar em função disso. E tantos outros, né? Padre Pio, tantos outros, mas eu destacaria São João Batista e Santa Rita de Cássia. Olá, meu nome é João
e eu queria saber se você tem vontade de realizar algum sonho aqui na igreja. Vontade de realizar algum sonho aqui na igreja, João? É. Então, João, eu não tenho grandes projetos, não. Eu não faço projetos, não. Eu deixo a vida apresentar as necessidades, né? O meu projeto aqui na igreja, o meu grande sonho é que a igreja seja viva, que tenha muita coisa acontecendo. Isso a gente tem aqui, muitas coisas acontecendo, que as pessoas se sintam à vontade de estarem aqui, que aqui seja uma grande casa para todo mundo. Esse é o meu principal objetivo. Agora, de obra, alguma situação assim a gente não tem, pode ser que no momento que está fazendo um presbitério, né, a obra do presbitério. Mas o grande sonho que tinha aqui foi realizado, que foi o prédio pastoral que a gente fez, né? E agora é trabalhar a edificação humana, que é o que mais importa. Você já viajou para algum lugar que não tenha, tipo, uma coisa mais católica, tipo Roma ou Itália, algum lugar diferente desses? Algum lugar diferente desse? Já viajamos, por exemplo, Dubai, tem nada católico, na verdade. Eu tive que celebrar em Dubai, escondido no meio do deserto. A gente não podia celebrar na cidade, porque os cristãos são perseguidos, né? E aí todo o grupo teve que ir para o meio do deserto e celebrar uma missa de domingo no meio do deserto. Esse foi o lugar mais anticristão, porque só 3% da população é cristã, de maneira geral. Então a gente, Mas é curioso também conhecer, né? Um contraponto, uma forma de pensar diferente, isso até fortalece a nossa fé também. Na Bíblia tem muitos livros. Qual é o seu preferido deles? Qual é o preferido deles? Jó. Por quê? Jó. É porque Jó, ele confia, né? Ele fala mais da promessa de Deus do que de nós mesmos seres humanos, né? De Deus que retribui todo o nosso sacrifício. Jó perde tudo e ganha tudo em dobro. Então é muito interessante o livro de Jó, porque ele recebe tentações, ele recebe todas as provações, mas pela firmeza que ele tem, ele acaba recebendo tudo em dobro. E ele perde, inclusive, a família, né? Então a história de Jó é um livro que, inclusive, eu acho que a grande maioria dos fiéis gostam bastante. Esse é o livro de Jó. Agora, a história bíblica que eu gosto é de Esther, a rainha Esther. É porque a rainha Esther é uma pessoa que coloca a cabeça em risco para defender o seu povo e utiliza da sabedoria de Deus, né? Ela para pedir intercessão ao rei, ela se veste toda bonita, ela era muito bonita, muito bela, mas ela também foi muito sábia em usar esse recurso também naquela hora. Então a história de Esther, discípulo de Emaús, mas livro eu acho que é de Jó. Ela foi rápida, gato. Olha, você já se desanimou na missa com alguém que você não gosta que chegou? E você já se desanimou? Que alguém que eu não gosto que chegou, não, mas com situações, sim. Dá um desânimo, sim. Por exemplo, quando a gente vê uma criança fazendo barulho, chamando a atenção, né? A gente desanima, porque a gente está falando da palavra de Deus, né? E o pai, a criança não tem culpa, a criança tá, se ela tiver fome ela vai chorar, se ela quiser brincar, mas eu já vi pai dando, na época do chocalho, que agora não se usa tanto, dando chocalho, fazendo o chocalho para a criança ficar entretida ali. Então, quer dizer, o sem noção era o pai, e você tá falando, e pregar, falar da palavra de Deus é um preparo, a gente se prepara e desconcentra. Então não é com a pessoa que chegou que eu não gosto, mas com situações de pessoas sem noção, né? Acontece bastante. Pessoas sem noção, pessoas que mal vestidas. A missa é um grande encontro com Deus. Então, se você vê uma pessoa despreparada para estar ali, te desanima. Você fala, poxa, eu estou oferecendo tanto para essa pessoa e essa pessoa não está sabendo retribuir. Agora, se você perguntar, teve vontade de forcar alguém? Disso não duvido nada. Não tem. Eu tô quieto. Padre, você reza todo dia? Sim. Além das orações da missa, todo padre ele tem a obrigação de fazer algumas orações. Quando acorda, que é uma oração chamada laudes. Depois tem uma no meio do dia,
que é a hora média, a oração das 3 da tarde, a véspera, que é 6 da tarde, mais ou menos horários, né? Porque a gente está atendendo isso aqui. E na última oração da noite, que a gente chama de completas. São orações do ofício que a gente tem que ser feita obrigatoriamente, né? Padre, quando o Fluminense tá perdendo, você faz promessa ou oração? Tá ligado o microfone? Tá ligado? Tá ligadinho aí? Tá ligado. Quando o Fluminense tá perdendo, olha, eu tenho meu time Fluminense, mas eu culpo Deus com outras coisas mais importantes. Se eu tiver de fazer uma promessa é algo muito sério. É algo muito sério, né? Então, eu vou culpar Deus com algo mais importante. Eu vou deixar lá os jogadores ganharem porque eles estão sendo pagos para aquilo, então o problema é deles, não é verdade? Então, deixa eles se virarem. Mas promessa, eu não faço nem promessa nem oração, eu torço. Oi. Como é que foi sua infância? Como foi minha infância? Minha infância foi muito, muito boa e difícil. Boa, eu fui criado num lugar que era um sítio, né? Então, as minhas brincadeiras, com a família muito grande, muitos irmãos, muito primo, família, todo mundo morando no mesmo espaço grande. Então, os nossos brinquedos, brincadeiras, era tudo improvisado, né? Meu avô amarrava um balanço na árvore e, de repente, ele também construía... Meu avô era muito criativo, né? Então, é ele que fazia os brinquedos, uma gangorra, boliche, a gente pegava tronco de árvore, de eucaliptos, né? Fazia lá os tronquinhos e jogava. Então, assim, era nesse sentido. Eu tenho saudade da minha infância, mais nesse sentido era tudo... A gente comia muito do que o sítio produzia, a gente ajudava muito na produção. Minha avó era artesã, pouca gente sabe, mas eu tenho habilidades manuais em função do que a minha avó fazia. Minha avó tecia palhas, né? Peneiras, cestos, balaios. Ela tinha essa habilidade e era isso, né? Era difícil no sentido que tudo tinha que correr muito atrás. Mas também era tudo muito mais livre, mas era diferente de vocês. Cada momento é importante, né? Vocês têm outras facilidades que também são boas, mas eu tive uma boa infância. Meu nome é João, Oi, João. novamente, e eu queria perguntar se, em relação à sua infância, você já era muito próximo de Deus? Sim, eu fui criado pela minha avó, né? Morava perto da casa dos meus pais, mas eu preferia ficar na casa dos meus avós porque era um sítio. Então eu gostava de ficar ali convivendo com os bichos, né, com os animais e tal. A minha avó, ela era da Igreja Batista. Então a primeira igreja que eu conheci foi a Igreja Protestante. Eu fui batizado na Igreja Católica aos 15 anos porque eu quis ir para a Igreja Católica, né? E lá eu me apaixonei pela Igreja Católica e comecei meu processo de discernimento. Mas a minha primeira educação foi uma educação protestante em função da minha avó. Então eu ia também a culto e tudo mais. Então esse temor a Deus sempre teve na minha educação, né? Na minha infância. Isso sempre existiu. Não tinha formação católica de família, ninguém era católico, eu fui o primeiro católico. Mas até essa transição foi muito tranquila também, muito tranquila, mas a referência de Deus sempre houve. Meu nome é Júlia e sua mãe. Minha mãe é uma figura na minha vida. Minha mãe foi mãe muito nova, muito jovenzinha, né? Eu sou o quarto filho, ela me teve quase que no aniversário dela de 20 anos. Ela fez 20 anos num dia e eu nasci no outro, né? Então a gente faz aniversário juntinho ali. A minha mãe, ela teve muita dificuldade com a minha vocação. No dia que eu fui para o seminário, no dia que eu tinha feito todo o discernimento, tinha sido aprovado para entrar para o seminário, ela passou a noite inteirinha acordada comigo, né? Chorando, se lamentando, mas ela teve uma experiência dela também muito, muito rica, porque apesar de sermos são 5 irmãos, ela pensava que eu estivesse com algum problema. Eu estava atravessando algum problema, eu não estava, eu estava muito feliz, estava muito certo do que eu queria, né? E outra experiência que ela teve foi quando ela chegou no seminário, ela achou que no seminário só tinha gente triste, né?
todo mundo lá estava triste, como se fosse todo mundo decepcionado com a vida. E ela ficou muito impressionada porque todo mundo era muito feliz, os seminários são pessoas muito felizes, né? Brincalhões, cheios de piada, enfim. Então a minha mãe, ela teve essa experiência dela, experiência muito difícil dela, ela aceitou minha vocação, digamos que dentro de um plano de dor dela, mas hoje, se você falar para ela que eu penso em outra coisa diferente, ela brigaria, ela falaria não. Meu nome é Cauã. Eu quero saber se você já peidou no meio de uma missa. Olha, Cauã, isso acontece direto. Eu acho que vocês já fizeram aí. Enfim, próximo. Meu nome é Francisco. Eu queria saber se ser padre é difícil. Ser padre é difícil? Se você acha que é difícil, sim. Eu acho que é difícil. Olha, não é fácil, porque é uma vida de muita renúncia, não é verdade? Sim. Mas eu aprendi na minha criação que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. A gente tem que colocar o nosso coração ali. Se Deus nos dá a vocação para nossa alegria, Então, tem a dificuldade do dia a dia? Tem, mas se eu perguntar para o teu pai qual é a dificuldade dele, ele vai ter a dificuldade dele, para sua mãe, ela vai ter a dificuldade dela. Todos nós temos, vocês têm a dificuldade de vocês. Ser criança é muito difícil, né? Tem muita obrigação, tem que estudar, tem que cumprir obrigação. Então, a vida não é fácil. Mas ser padre tem coisas que não... Fiz 20 anos de sacerdócio, então muita coisa eu já aprendi a lidar. Já aprendi a administrar. Então hoje está um pouquinho mais fácil. Você já falou alguma coisa que não deveria durante algum jogo do Fluminense? No caso, xingar? No caso, xingar? Ah, já, mas aí você vai ter que botar uma estola para atender minha confissão. Confissão. Tá. Às vezes a gente fala, né? Besteira sai, tem que controlar nossa língua. Acontece. Eu falei, o padre é um ser humano. Então, muitas coisas a gente, se não houver policiamento, acontece. Eu não diria tanto no jogo do Fluminense, não. Mas, às vezes, acontecem umas situações que você fica assim, trânsito, né? Nas situações normais, eu gosto de rezar o texto no trânsito, porque eu me concentro na oração, e aí eu vou em paz. Porque a gente vê tanta besteira acontecendo, é policiar. As tentações que vocês sentem, eu sinto. Ô padre, eu queria te perguntar outra coisa. Olha, o senhor tem um hobby? Se eu tenho um hobby? Uhum. Qual seria meu hobby, gente? Acho que não tenho, não. Você acha que eu tenho? Qual seria? O que você imagina que fosse? Não sei, pior que eu não sei. Eu gosto muito de ler. Gosto de... Andar de skate, fazer alguma coisa legal. Eu gosto de ler. Talvez seja, né, um hobby. Eu gosto do livro. Eu não gosto de ler nada em telas. Assim, a leitura enjoa. Eu gosto do livro, do cheiro do papel, né? Ok, o senhor já se apaixonou por uma mulher a ponto de querer se casar? Eu quase casei. Quando lá em casa, o pessoal casa muito cedo. Os casamentos lá acontecem muito cedo. Meu irmão casou mais tarde, foi com 22 anos, né? Então, eu não posso entrar muito em detalhes porque você envolve outras pessoas, não é verdade? Mas já, a experiência de namoro que tive, foram muito pouco, porque eu entrei em seminário muito novo, mas eu já estava praticamente encaminhando para quando eu comuniquei a pessoa que eu iria para o seminário, a pessoa, ela não aceitou bem, houve alguns problemas e aí eu não posso falar muita coisa, que é entrevista, cara, e aí a gente acaba envolvendo e muita gente conhece a história, muita gente da época, né, os jovens amigos conhecem a história, e é uma pessoa que hoje tem sua família, que eu tenho um carinho grande por ela e normal. Mas apaixonar não estava, não. Acho que eu estava mais naquela situação de adolescente. Apaixonado, não, nem tanto.
Se você tivesse se casado, você acha que seria um bom pai? Eu acho. Você acha? O que você acha? Você que é coroinha. Você acha que eu seria um bom pai? Sim. Eu acho. É o que eu falei. A gente tem que se dedicar pelo aquilo que a gente deseja, pelo que a gente escolhe, né? Eu sou um bom padre? É. Eu acho que eu seria um bom pai, eu acho. O senhor já se sentiu triste em algum momento da missa? Em algum momento da missa, triste, tristeza a gente tem por vários motivos, né? A perda de um amigo, de alguém que você gosta, algumas frustrações que acontecem. Tristeza, todo mundo faz parte da nossa vida, né? Então, eu já celebrei a missa triste, já celebrei alguns momentos, quando às vezes a gente está celebrando a missa na intenção de um amigo querido, de um paroquiano querido. Eu sou muito chorão, eu choro até em enterro de gente desconhecida. Se eu ver chorando, eu choro também. Então, assim, aí eu tenho que ficar me controlando para não chorar. Então, assim, mas a tristeza também que a gente sabe qual é a razão da nossa fé, né? Que a vida não acaba com aquela morte, mas pela ausência, ou então de alguma coisa que aconteceu. Eu acho que não lembro de nenhum episódio pontual, mas eu acho que já. Se você pudesse voltar no tempo, mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, eita, eu não mudaria nada não. Acho que não mudaria nada não. Padre, quando o Fluminense ganha, você fica mais feliz na hora de fazer a missa? O Fluminense ganha. Sim, é óbvio, com certeza. Né, a gente entra. O importante é zoar o flamenguista, né? A outra ali riu. Você gosta de ver filme tipo de super-herói, essas coisas? Gosto de super-herói. Gosto bastante. Gosto Tipo da Marvel. X-Men. Gosto bastante. Né? Bom, assim, qual personagem seria isso? É. Qual personagem eu gosto? É o seu favorito? Meu personagem favorito? Olha, eu nunca pensar no personagem favorito, não, mas tem alguns bem legais, né? Como, por exemplo, o próprio Super-Homem, né? Mas assim, é mais da minha época. Tem outros mais modernos, enfim. Mas o Super-Homem na nossa época era o Super-Homem. Ele podia tudo, né? Então era mais interessante. Hoje está mais mais cômico. Quando eu vejo o Homem-Aranha de hoje, é um Homem-Aranha diferente da minha época. É bem diferente, né? Mas eu gosto. X-Men são meus prediletos. Padre, quando o Flamengo tá jogando, você torce pro Flamengo perder? Não torço pra perder não, mas eu também não quero que ganhe. Antes de você entrar pro seminário, você tinha uma profissão em mente? Uma profissão em mente boa. Eu acho que eu seria professor. Eu teria sido professor. Eu gostava muito de ensinar e eu teria sido talvez de matemática. Eu cheguei a prestar concurso de vestibular e aí tive que escolher entre fazer a faculdade de matemática e entrar no seminário. Acho que teria uma situação dessa. Leva o jeito de professor? Né? Padre, nesses 20 anos de padre, né? Quem foi a pessoa que mais te apoiou para você continuar seguindo junto de Deus? Nesses 20 anos de padre, quem foi a pessoa que mais me apoiou? Além do diretor espiritual, a gente tem o seminário. Quando a gente entra, a gente forma uma turma que ingressa naquele dia ali. Então esses amigos de turma é como se fosse uma grande família, viram irmãos, né? Então muitas coisas a gente leva para esses amigos de turma. Então a gente se apoia mutuamente ali de estar junto, porque muitas coisas eu sempre ouvi dizer que quem entende um padre é o outro padre. Às vezes o fiel ele não consegue alcançar o tamanho da dificuldade que o padre passa, né? Então a gente tem amigos fiéis, amigos, pessoas próximas, mas pessoas que não conseguem ouvir tudo e ter discernimento do que um padre passa. Então outro colega padre
ele acaba tendo essa compreensão maior sobre assuntos ministeriais. Agora a gente tem amigos normais. Padre, qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita, galinhada. Mas galinhada com galinha caipira. Galinha caipira. Pode ser essa galinha com gosto de isopor, não. Esse frango com gosto de isopor, cheio de hormônio, não gosto muito, não. Você dá aula para algumas pessoas? Oi? Você dá aula para algumas pessoas? Eu dei durante um tempo aula no Matéria Eclésia, teologia, né? E foi só um curto tempo só. Mas como eu disse pra você, talvez eu tivesse sido professor de matemática, porque eu gostava muito de matemática. Posso te fazer 4 perguntas? 4 perguntas? Vai. Você já foi na igreja de madrugada quando você não estava conseguindo dormir bem? Olha, eu já deitei aqui nesse... Você pega lanche na cantina de graça? Oi? Pega lanche na cantina de graça? Pego. Já tive problema de ter que deitar aqui na frente do altar e fazer minhas orações aqui deitado de Você já madrugada. fez uma caminhada longa e teve que dormir na rua? Não. Mas você foi 4, fez 3. Qual novela você mais gosta? Oi? Você via novela quando era pequena? Só tinha novela pra ver na televisão naquela época, não tinha tantas opções, né? Assim, era só novela, a programação era muito estrita, né? Hoje a gente entra, eu não tenho nem mais tempo de ver televisão, a realidade é essa. Mas o que a gente mais via não era novela, era Os Trapalhões. Você brinca, você tem jogos em casa? Brinco, tenho jogos em casa, a gente tem ping-pong em casa, no meu sobrinho tem sinuca, tem war, eu gosto de jogos de tabuleiros, né? Apesar de nem todos saber jogar, como por exemplo xadrez. Eu sei a movimentação da pedra ali, mas quando estou de férias eu gosto de ficar com os sobrinhos com esses brinquedos de tabuleiros, a gente gosta bastante. Tem sim. É bom, mas a coisa que eu mais gosto mesmo é de cozinhar. A família, ficar fazendo com as crianças, eu gosto. Aqui uma pergunta assim. Do nada, vem assim, um boom. Não, veio assim. Olha, padre, você já confessou ou pode confessar alguém da sua família? Posso. Sério? Posso. O padre tem algumas regras da confissão, né? Então, assim, eu só... como é que eu vou dizer? A única pessoa que a gente não pode confessar, tem algumas pessoas que a gente não pode confessar. Por exemplo, funcionários. Eu não posso confessar. É indicado não confessar. No caso de emergência, pode. Porque se tiver acontecido algum problema e eu tiver que tomar uma decisão como patrão, aí a confissão vai me amarrar. Entendeu? Porque eu não vou poder usar da informação da confissão para tomar uma atitude. Entendeu? Ou então, confessar um cúmplice no pecado. Não posso. A excomunhão, né? Então, assim, sei lá, né? Pequei tô com outro padre e a gente fez fofoca junto, ou, entendeu? Algum Já pecado aconteceu? em comum e eu vou absolver, ele vai me absolver? Não pode. Não posso confessar um cúmplice, não posso. E nem confessar com um cúmplice. Tem algumas regrinhas. Obrigado, meu amor. Padrão, sempre aqui com eles aqui. Mãe, pode? Agora a Bárbara aqui. Oi. Eu li a Gibi, no Turma da Mônica. Lembra de ver? Abre aí vocês.